a gente pensou nesse título aqui, Diálogos para a Compreensão, Afeganistão e Islã, não foi à toa, né? A palavra diálogo, ela tem um papel fundamental nesse nosso encontro de hoje, né, nessa nossa aula de hoje, porque o que falta muito no mundo é justamente o diálogo. A gente tem assistido uma série de problemas, de conflitos, de preconceitos, de violências e de sofrimentos que são provocados pela falta do diálogo, pela falta da compreensão, pela falta do estudo. Né? A gente está aí num mundo carregado de ódio, infelizmente, carregado de fake news, carregado de coisas que não ajudam para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida com mais segurança, uma vida com mais vida e com mais felicidade. Então, esse título aqui, ele foi muito discutido entre nós para que ele desse uma noção daquilo que a gente gostaria de enfatizar com vocês hoje. Bem, e também, né, vocês devem ter observado aí que a imagem de fundo, né, é de uma paisagem do Afeganistão. O Afeganistão é um país muito diversificado nos seus elementos étnicos, nos seus elementos geográficos. Então, assim, muitas vezes na TV aparecem cenas sobre o Afeganistão dos problemas, dos confrontos, e o Afeganistão não é só isso, né? Fazendo as pesquisas aí nos últimos dias, uma das informações mais interessantes que eu encontrei é que cerca de 75% da população do Afeganistão vive nas áreas rurais. Então, vejam só, se a gente não olha para esse mundo rural do Afeganistão, a gente não consegue entender é, os desafios e também as características interessantes deste país. Bem, e recorro aqui, né, a um mapa mundi. Não tem jeito. Tem que começar. Vamos começar do início, né? Sendo aí redundante, mas vamos começar do início. Nós temos alunos aqui dos sextos anos, dos sétimos, que estão aí mais ainda no começo do ensino fundamental 2. Temos alunos do oitavo, do nono, que estão prestes a entrar no ensino médio. Então, nós temos níveis aqui de compreensão que são um pouco diferentes. Então, eu vou começar do mais básico. É preciso saber onde um país se localiza para falar sobre ele. Né? Eu sempre critico, né, alguns brasileiros que vivem falando mal dos argentinos por conta do futebol, e se você der um mapa na mão do sujeito e pedir para ele, me mostra onde está a Argentina, ele não sabe. Então, como é que você vai falar? Você não sabe nem onde fica, né? Não sabe quase nada, e aí aquilo que você escuta na TV, um comentário é, mal embasado, você já passa a acreditar e passa a alimentar uma rivalidade que você nem entendeu por quê. Não pode ser assim. Então, olha, o Afeganistão é esse país que está aqui no Oriente Médio, essa é a região do Oriente Médio, e o Afeganistão está aqui em rosa, nessa representação mais usual do mapa mundi, do planisfério, para usar o termo que as professoras de geografia preferem. Bem, vamos dar um zoom aqui, vamos aproximar essa imagem. Então, aqui nós temos o Afeganistão, nesse mapa aparece nesse amarelo mais clarinho, e observem que a posição geográfica do Afeganistão ela é bastante delicada. Nós temos como vizinhos do Afeganistão o Irã, nós temos o Paquistão, nós temos o Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e a China. O Afeganistão tem uma pequena área de fronteira com a China. Isso, pessoal, é muito importante para a gente compreender também os conflitos na região do Oriente Médio e do próprio Afeganistão nos últimos anos. Quem acompanhou as notícias pela TV dos últimos dias em relação à saída das tropas estadunidenses do Afeganistão e a retomada do poder pelo Talibã, viu que a China já de imediato disse que reconheceria o governo do Talibã. Isso não é à toa. Vejam que são vizinhos, é uma questão estratégica. China e Estados Unidos competem, o Afeganistão faz fronteira com a China. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para entendermos a realidade do Afeganistão, a sua história recente e os conflitos dos últimos dias.
Um outro mapa muito importante é esse aqui, sobre as etnias do Afeganistão. Confesso a vocês que eu mesmo não sabia que o Afeganistão tinha tantas etnias assim. Então, nesse mapa, que olha, é o mapa básico, nós temos 9 etnias presentes. Eu vou gastar aqui, né, o, o idioma que eu não domino, qualquer coisa depois o Nizar pode melhorar as pronúncias, né, mas a gente tem aqui os Kirguiz, os Tajik, os Nuristani, os Turcomena, Uzbek, Hazara, Aimak, Pashtun e Baluch. Então percebam que tem vários povos que compõem o Afeganistão. Não adianta você ver uma imagem na TV, você ver uma imagem no Jornal Nacional, na Record, na SBT e tal, e achar que todo afegão é igual, que todos eles pensam da mesma forma, que todos eles têm os mesmos hábitos, que todos eles enxergam o mundo da mesma forma. Não é assim. Então nós temos várias etnias presentes, e se nós não olharmos, não fizermos um pouco de esforço para entender que existe uma diversidade no país, a gente não vai compreender muita coisa. Um breve histórico do Afeganistão, acho que é a minha grande contribuição aqui com vocês hoje, tá? É claro, pessoal, que a gente precisaria de muito mais tempo para aprofundar, mas essa é uma aula de apresentação do assunto. Então, quem quiser depois pode buscar informações nos livros didáticos de vocês, do 9º ano, principalmente traz conteúdo sobre o Afeganistão. E depois também a gente pode indicar alguns outros materiais, apesar de que alguns já vão aparecer na atividade que vocês vão fazer daqui a 15 dias. Mas vamos lá. Em 1979, o Afeganistão ele sofreu uma intervenção da União Soviética. A galera do 9º já sabe, do 8º, talvez, dos 7º e dos 6º eu não sei. Mas, durante décadas do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o início da Guerra Fria, em que Estados Unidos, defensor do sistema capitalista, e a União Soviética, defensora do sistema socialista, disputavam áreas de influência no mundo todo. Nós tínhamos duas grandes superpotências. Quem já assistiu os filmes da Marvel com alguma atenção, ou até mesmo X-Men First Class, né, sabe do que eu estou falando, que isso aparece também muito no cinema. As disputas entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Em 1979, o Afeganistão foi invadido pela União Soviética, porque tinha um governo socialista que havia chegado ao poder na União Soviética, mas ele não conseguia governar. Ele estava com dificuldade de se manter no governo. Então a União Soviética enviou suas tropas para o Afeganistão. Isso, é claro, gerou consequências. Os Estados Unidos, a grande potência do outro lado, apoiada por outros países, como a Inglaterra, outros países da Europa, eles acabaram financiando durante esse período, a partir de 1979, grupos que lutavam contra os soviéticos. Então vejam, Estados Unidos e União Soviética não fizeram uma guerra direta entre si, mas colocaram muita gente para brigar por eles, digamos assim. E esses resistentes, esses combatentes resistentes, foram chamados de mujahidins. Então, eram grupos que lutavam contra essa invasão da União Soviética e contra o governo que eles não concordavam. Dentre esses grupos, surgiu o Talibã em 1994. Então, percebam, se hoje os Estados Unidos têm o Talibã como um problema, lá no passado, eles ajudaram a criar o Talibã. E Talibã significa estudantes. A gente pode dizer Talibã, Talibã, tá? Na tradução tem algumas variações, mas tá correto. Tanto que aqui mesmo eu usei com N e aqui eu usei com tio, não tem problema, tá certo? Em 1996, o Talibã tomou o poder e governou com a Sharia. Então, eles conseguiram controlar 90% do país e iniciar um governo bastante rígido. Um governo que proibiu a televisão, proibiu o cinema, impôs a burca às mulheres. Eles tiveram um governo que nós chamamos de conservador. Mas vejam, em 2001 é que a coisa se complicou, porque nós tivemos um ataque terrorista aos Estados Unidos.
que atingiram as duas torres gêmeas em Nova York e também o Pentágono, o centro da inteligência militar dos Estados Unidos. Vejam bem, pessoal, não houve nenhum pronunciamento do Talibã assumindo que foi ele o responsável pelo atentado. Mas a Al-Qaeda foi incriminada pelo atentado. Mas de onde veio a Al-Qaeda? A Al-Qaeda foi um grupo que surgiu no mesmo período do Talibã, mas com características um pouco diferentes, e liderada pelo Osama Bin Laden, que era um saudita, nem Talibã ele era da Arábia Saudita, riquíssimo, e que foi para o Talibã lutar lá. E o Talibã deu deu um lugar para a Al-Qaeda se desenvolver. Então, quando os Estados Unidos acabaram sendo atacados, eles vão jogar toda a culpa na Al-Qaeda e invadiram o Afeganistão, porque o Talibã acobertaria a Al-Qaeda. Mas vejam que coisa, o que o povo do Afeganistão tem a ver diretamente com isso? Não tem a ver, mas o povo pagou. Então, de lá para cá, nós tivemos 20 anos de guerra. Em 2011, o Bin Laden foi morto no Paquistão, durante o governo nos Estados Unidos do Barack Obama, mas a guerra não terminou. Ela só terminou neste ano, né, nesses últimos dias, após 20 anos, quase 20 anos de guerra. Os Estados Unidos gastaram entre 2 a 6 trilhões de dólares e deixaram o país. E o Talibã retomou o poder rapidinho, como vocês puderam ver, né, antes do que muita gente previa. Já estou encerrando aqui a minha fala, mas só quero destacar o seguinte. Vejam só, 2 a 6 trilhões de dólares. Isso aqui não foi dinheiro rasgado. Teve gente que recebeu esse dinheiro. Principalmente pessoas que foram contratadas para lutar pelos Estados Unidos no Afeganistão, mas eles não são das Forças Armadas dos Estados Unidos. São exércitos terceirizados, são empresas contratadas para lutar no país. Então vejam que a guerra movimenta muitos interesses, porque movimenta muito dinheiro. Enfim, chegamos em 2021 com o Talibã reassumindo o poder. Eu coloquei aqui duas últimas imagens, uma dos talibãs ocupando o palácio do governo em Cabul, essa imagem que rodou o mundo, né? E eles anunciando que seriam mais a menos, que não seriam tão agressivos como no passado. Mas existe uma preocupação, sim, com os direitos humanos, principalmente com as mulheres, porque o Afeganistão é um país que tem muita pobreza, que tem muito desemprego, que tem fome, que tem disputas. O Talibã não vai ter vida fácil, tem outras disputas internas ali dentro e violência, principalmente com as meninas, principalmente com as mulheres. Eu coloquei aqui a arte de uma grafiteira iraniana que eu, assim, achei o trabalho dela incrível. Ela retratando os sentimentos das mulheres diante desse momento de indecisão no Afeganistão. O nome dela é Shamisia Hassani. Quem puder procurar pelas obras dela, eu aconselho muito. Bem, terminou aqui meu tempo. Eu encerro, depois estou disponível para as perguntas e passo